Amigos e amigas, muito boa noite. E a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós. Estamos hoje neste reencontro para essa jornada do despertar do Espírito, reflexões em torno da obra de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Hoje, nosso segundo encontro, começando reflexões em torno do capítulo 1, que tem vários itens, entre eles a busca, que é o título do capítulo, e em seguida, de hoje a 8, vamos ver Torvelinho social e solitude, em seguida cansaço e desânimo, para logo depois fazermos algumas considerações em torno do último item deste capítulo 1, perda do sentido ético existencial. E assim vamos avançando nas nossas considerações para o capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Hoje, a busca, que é o título desse capítulo 1. E para começar nossas reflexões, nós gostaríamos de trazer para nossas meditações uma frase de James Baldwin, que é um romancista, quando ele diz assim: você não consegue mudar o que não consegue encarar. Repetindo, você não consegue mudar aquilo que você não consegue encarar. E é por isso, normalmente, que onde quer que a gente se encontre, nós estaremos exatamente onde precisamos estar neste momento. E poderíamos, assim, então, concluir que estamos aqui e agora porque precisamos estar. Tudo que somos e estamos, no tempo e no espaço, com relação ao nosso passado e ao nosso presente, é o resultado do aqui e agora, como nós nos apresentamos. O futuro será uma consequência desse presente, mas o nosso passado. Por isso, quando a gente pensa em busca, que realmente a gente só vai conseguir mudar algo nesse nosso caminho, buscando por algo, se nós encararmos aquilo que nós precisamos de fato mudar para chegar onde nós precisamos. Porque quem busca, busca alguma coisa, busca algo, busca chegar a algum lugar. E como espírito que somos, nós estamos numa busca constante. E meditando sobre esse item, a busca, me vem à lembrança aquela metáfora da semente lançada ao solo, onde ela busca a luz do sol e vai rompendo todo aquele peso sobre ela, vai rompendo aquela carapaça em que ela está envolvida, aquela casca que a envolve, para ela então despontar e ir na busca da luz solar. Poderíamos imaginar que nós somos sementes divinas lançadas no seio da terra para também fazer essa busca do divino que já está presente em nós e nos impulsiona para essa integração com Deus, para atendermos no final aquela perspectiva de Paulo, quando afirmava de Jesus, eu e o Pai somos um. O Paulo, quando dizia em Deus estamos, em Deus nos movemos, porque há uma integração nossa com o divino que já somos. Por isso, a, a, a gente, quando pensa em busca, é buscar o quê? O que estamos buscando neste momento em nossa vida? Onde nós pretendemos chegar? E a doutrina espírita vem em nosso auxílio para nos apontar algumas possibilidades, a fim de que nós logremos êxito naquilo que nós estamos almejando.
Por isso, nesse item, a busca do capítulo 1, ela vai dizer inicialmente que a vida moderna, da nossa atualidade, ela é excessivamente tecnológica. E vimos isso quando fizemos as reflexões na segunda anterior, né, do prefácio. E, por ser muito tecnológica, ela tem consequências as mais diversas, e muitas delas são consequências, poderíamos dizer, desumanas, porque lentamente transforma o ser humano em um verdadeiro robô, né? Desnaturando-lhe os sentimentos que se convertem em automatismos repetitivos sem que as emoções façam parte da sua agenda diária de realizações, diz ela. E um rápido olhar sobre isso nos faz perceber realmente que é como se estivéssemos robotizados, automatizados e submetido a esses quadrantes da mídia e ao que os outros dizem, querem que a gente veja, que a gente ouça, que a gente faça e assim por diante. E com isso, a criatura vai se desumanizando. Então, todos os acontecimentos nos dias atuais, afirma Joana, transcorrem com uma rapidez incrível, não podendo ser impressos, portanto, nos refúgios mais profundos do ser, exceto, afirma Joana, aqueles que chocam pela violência, pela vulgaridade, em constante renovação e a fim de saciar a sede de prazer dos sentidos num crescendo assustador. Ela mostra aqui a realidade que a gente vê hoje, de uma certa maneira, nas mídias, de uma forma geral. Então, o que é agressivo, o que é vil, o que é violento, normalmente atrai a nossa atenção e a gente consegue reter melhor. E às vezes a gente se pergunta, mas por que isso? Porque guardamos ainda uma certa afinidade com esses tipos de ocorrência pelas experiências transatas que nós já tivemos. Então, o bom, o belo, o nobre, fica muito mais difícil de ser retido. Daí porque ela vai afirmar que as questões nobres da existência têm normalmente sido substituídas pelas soluções simples apresentadas pelas máquinas. E hoje, mais do que nunca, pela inteligência artificial, você não pode fazer uma pesquisa no celular, no computador, que de repente começa a chover sugestões para você comprar, para você adquirir, para você fazer. Né? E às vezes, por não sabermos quem somos, o que queremos, o que buscamos, nós acabamos nos permitindo ser guiados pela máquina. E é isso que ela propõe aqui nessas reflexões, que à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos robotizando, nos automatizando e, ao mesmo tempo, nos desumanizando. E assim a gente vê na atualidade os exagerados compromissos, né, reais ou imaginários, que arrancam o indivíduo do seu mundo interior para reuniões e encontros, quase sempre infrutíferos do ponto de vista emocional, fazendo-os desperdiçar excelentes oportunidades para o trabalho nobre de crescimento, de evolução, de aprimoramento do intelecto moral, como ensina os espíritos a Kardec. E aí não temos aquele momento de pausa para reflexão mais demorada e para a exploração da nossa própria criatividade. Então fazemos o que os outros fazem e muitas vezes nos agredimos para atender essa expectativa dos outros, apesar que, de uma certa forma, a gente anseia por algo diferente, mas esse diferente, às vezes, vai ter um custo dentro do grupo no qual nós estamos inseridos. E não queremos ser taxados por diferentes. Então, a gente faz o que todo mundo está fazendo. E, às vezes, com isso, nós agredimos a nossa própria consciência. Então, é nesse arder de ansiedades contínuas que vai se despedaçando paulatinamente o sentido humano de encontrar
a paz. E caímos na grande ilusão de achar que a paz vai estar justamente o que nos lazeres, nos divertimentos, das mais diversas formas encontradas hoje, que gera muito mais cansaço do que paz, plenitude e tranquilidade. Não que não devamos buscar o lazer, o prazer, a alegria de estar com outros, de nos divertirmos e assim por diante. Mas a questão é que há outros que nos induzem a pensar que a única forma de alcançar isto é pela utilização dos recursos que nos são oferecidos. E é tão importante isso que eu me lembrava, refletindo sobre o tema, que nosso lar você tem o Parque das Recreações, então é natural o espírito também se recrear. E o campo da música com várias opções de música, desde as clássicas às populares e assim por diante. Então, é natural essa busca por divertimento, por prazer, por alegria, por estarmos em paz. Mas onde, de fato, nesse mundo atual, gerenciado pelas máquinas que conduzem a nossa forma de pensar e, às vezes, a nossa forma de sentir, de se comportar, onde encontrar isso? E aí vamos, às vezes, nos transferindo de um problema para o outro, com grandes e pequenas preocupações nessas ocasiões, nas quais se fala muito e muitas vezes não se diz absolutamente nada. Quanto barulho no nosso entorno, quanta agitação. E se a gente parar para meditar um pouco, nós vamos nos dar conta que muitas vezes é uma forma de a gente, vamos dizer assim, fugir de nós mesmos. Porque às vezes o silêncio vai incomodar, porque vai nos proporcionar aquele encontro com a nossa realidade interior. Então, a necessidade na atualidade, de se fazer presente em toda parte e a qualquer hora, faz com que o indivíduo gaste excessivamente suas energias sem a devida reposição. Porque, como tudo é ligeiro, como foi visto no início, a gente quer acompanhar tudo. E aí não tem como, nós não temos estruturas mentais, emocionais, físicas para isso. E aí nós acabamos nos perdendo nessa situação e poderíamos estar direcionando, canalizando essas energias justamente para o nosso crescimento interior, sem perder de vista a necessidade da boa convivência e da boa recreação, canalizadas de Joana para o crescimento interior, para a beleza, a cultura, a paz, a solidariedade, a fraternidade, com um sentido muito profundo de dignificação de si mesmo e do grupo social no qual você se encontra. E é por isso que, às vezes, o grupo social onde nós nos encontramos nos estranha quando você faz esse tipo de escolha, porque você está sendo diferente da maioria. E, às vezes, a gente costuma dizer, não, mas a maioria tem razão. Não. Em psicologia transpessoal, normalmente, a gente estuda uma questão que é muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, e que a gente chama de normose. Todo mundo está fazendo igual, né? O indivíduo faz copiando exatamente o outro, sem muitas reflexões, sem muitas considerações. E aí a gente poderia pensar e concluir que existe também a normose da coletividade, ou o adoecimento da coletividade, de que muitas vezes é o coletivo que está adoentado, não é o indivíduo que faz aquela escolha. E aí a gente lembra o Evangelho do Cristo, né? Quando ele nos propõe
no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, 34, por aí, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado. Quando a gente analisa essa passagem, Jesus está recomendando fazermos uma busca. E é interessante porque quando ele diz assim, busca primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a perfeição dele, e toda a sua justiça, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. E para a gente entender bem essa passagem, nós precisamos ir nos versículos anteriores, que é onde ele está falando, né? Por que vos preocupeis com o dia de amanhã? Olhai os lírios do campo, não tecem, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, mas Deus as provê. E nós não somos mais importantes do que um lírio, do que uma ave? Sim. Por isso, para nós alcançarmos essa condição, precisamos fazer essa busca primeiro do reino dos céus, para que o mais seja acrescentado. Então, essa busca do reino dos céus é é o verdadeiro despertar da nossa consciência para essa nossa realidade interior, do divino que existe em nós, que vai então ascendendo para essa integração com o divino, que é Deus, para assim podermos apreender as leis e buscar ter consciência delas, já que estão gravadas na nossa consciência, porque o mais vai se tornar, de uma certa forma, poderíamos pensar assim, como algo que é necessário para a nossa existência, mas é um supérfluo, porque o essencial nós já encontramos, que é essa realização do reino divino dentro de nós, com o despertar da nossa consciência, para que no momento evolutivo em que nós estamos, com a consciência que estamos, fazer o nosso melhor no momento atual da nossa existência. E quem faz o seu melhor está fazendo sempre o máximo. Porque o objetivo principal da reencarnação, da nossa existência aqui e agora, é fazermos melhor do que ontem e assim sucessivamente. Assim como do ponto de vista reencarnatório, sairmos desta reencarnação melhores do que nós entramos nela. E mesmo que nós não tenhamos, não consigamos realizar tudo que estava programado, mas nós vamos tomando consciência para fazer o melhor ao nosso alcance. E ninguém tem capacidade de julgar, de avaliar isso em nós. Isso é a nossa consciência, porque as leis estão aí inseridas. Então, essa busca constante do reino dos céus, eu vejo como um despertar continuado da nossa consciência para uma percepção cada vez maior do divino que se encontra dentro de nós, aguardando o devido desenvolvimento. Então, o vai e vem dos interesses programados por outras pessoas, como se fossem da própria pessoa, acaba aturdindo, desidentificando, trabalhando em favor de uma personalidade conveniente, aquela que agrada aos demais, embora agindo em sentido oposto às aspirações acalentadas. Às vezes, no processo terapêutico, encontro pessoas que, às vezes, se desgostam e acabam dizendo assim: eu estou cansado de ser o bobo da corte, de ser a boba da corte. Significando, em outras palavras, justamente isso que Joana acaba de colocar. Nós estamos sempre atendendo à programação dos outros, dos interesses dos outros. E quando nós temos esse despertar, nós queremos ter um olhar mais cuidadoso para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sou. Não se trata de uma revolta contra os outros, ou de indiferença, ou de manifestação egoística,
É porque nós tivemos uma desidentificação, sem saber quem somos, vamos ser aquilo que os outros querem que nós sejamos. Por isso, às vezes, a gente está agindo no sentido contrário do que nós gostaríamos de fazer. Então, uma pessoa convida para um determinado evento e, no fundo, você não quer ir, gostaria de estar em casa, lendo seu livro, fazendo isso, ou fazendo aquilo, aquilo outro. Mas, para não ser desagradável, para não dizer não, ou para não se ver fora do grupo, você renuncia àquilo que você entende que é melhor para você, para atender a expectativa do outro ou a expectativa do grupo. Então, estar na moda, por exemplo, viver as novidades cotidianas, agitar-se, constitui, de uma certa forma, de Joana de Ângeles, síndromes de pessoa que está bem em relação à vida e às exigências sociais, apesar de se tornarem um fardo insuportável para conduzir, exigindo sempre mais e mais esforço. Então, a gente está sempre num esforço, num gasto excessivo de energia para estar na moda, para estar de bem com todos. Não que você não busque estar de bem com todos, porque às vezes, quando a gente contraria o que o outro quer, gera um certo clima de desconforto, mas você precisa saber exatamente o que você quer e não ser descortês com o outro, sabendo que o outro tem as suas vontades, os seus sonhos e assim por diante. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento e você tem uma identidade que lhe é própria, você sabe o que você está buscando, o que você está querendo. Dessa forma, esse ser interior, o eu profundo, como ela diz, fica à margem dos acontecimentos, enquanto o nosso ego, que é o centro da nossa consciência, assume funções para as quais ele não se encontra preparado psicologicamente. E com isso a gente sofre, a gente tem angústias, a gente tem frustrações, a gente tem decepções e assim por diante. É interessante porque ela vai citar aqui nesse item o Roberto Assagioli, que, que desenvolveu uma tese muito interessante, que hoje é uma forma, uma abordagem terapêutica muito valiosa, a psicossíntese, que é uma doutrina psicológica portadora de uma valiosa contribuição para a nossa paz interior, para a nossa autorrealização, né? Enquanto nesse estado de humanidade em que nós nos encontramos. Porque ele também vai nos ensinar a necessidade de nós buscarmos uma desidentificação para podermos criar uma identificação perfeita do que somos e do que nós buscamos. E a autorrealização, ela é um desafio que se encontra diante de todos nós, e sem a qual a incompletude vai surgir mais cedo ou mais tarde, tornando-se, portanto, um fator patológico de desequilíbrio. Porque se nós não nos sentirmos completos, a gente sofre isso. Ela vai citar também um outro grande estudioso da mente humana, psicólogo, Abraham Maslow, muito conhecido na área da educação, da administração, sobretudo com a sua pirâmide das necessidades, quando ele vai nos propor também essa necessidade, digamos, de autorrealização, para que nós possamos, assim, fazer essa caminhada de uma forma consciente, de uma forma mais tranquila. Então, Maslow faz uma pirâmide e mostra que na base dessa pirâmide você tem as necessidades fisiológicas para, em seguida, atendidas essas necessidades, você fazer uma busca pela sua segurança, né? E você vai subindo
a pirâmide. E quando a gente pensa nessa pirâmide, a gente faz um paralelo com o nosso processo evolutivo. Quando lá atrás, nas reencarnações mais primitivas, a preocupação principal nossa era essa, atender a nossa necessidade de comer, de dormir, de reproduzir, de ter segurança onde quer que nós nos encontrássemos, para irmos ampliando o leque, para podermos participar do grupo social que vai se reunir, então, para melhorar essa capacidade de ter segurança e assim por diante. E com o passar do tempo, as necessidades se ampliam, vão se sutilizando, para que nós possamos ter aquela necessidade de prestígio, de respeito dentro do grupo onde que nós nos encontremos. Assim como hoje, a gente quer, de uma certa forma, no bom sentido, ter prestígio e respeito, para chegarmos ao topo da pirâmide, onde vai estar, então, aquela autorrealização de que fala também o, 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 o Assagioli. Então, diante dessa realidade em que nós nos encontramos, sentimos essa necessidade constante de podermos fazer essa busca de uma forma cada vez mais consciente e mais tranquila. É por isso que ela também vai citar que nesse trabalho de Maslow, né, ele vai se utilizar de expressões criadas por um grande estudioso também do passado, Kurt Godestai, o self-atualização, o self-realização, né? Para culminar tudo isso, e ela vai fazer essa citação já chegando ao final do item, naquele processo de individuação de que fala Jung. Esse processo de individuação, portanto, de Jung, é aquela movimentação que nós entendemos no Espiritismo como processo de evolução, de despertar da consciência para sermos nós mesmos. Então, por isso, esse processo de autorrealização, sintetiza Joana de Ângeles, é todo um lento e complexo processo de despertar, ou de despertamento. É um lento processo e bastante complexo de despertamento, de desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas. Porque todos nós, como seres imortais, como espírito, trazemos íncito dentro de cada um de nós essas potencialidades para serem desenvolvidas, para serem trabalhadas. Por isso o processo ele é lento, ao mesmo tempo que guarda uma grande complexidade. E esse despertamento dessas potencialidades vão acontecendo nos processos sucessivos das reencarnações, para que nós possamos, numa, desenvolver alguns aspectos, noutra, desenvolver outros aspectos, até alcançarmos a plenitude e aquela condição de perfeição relativa no estágio existencial em que nós nos encontramos. Então, diante disso, com suas experiências e realizações éticos, morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais, que nós vamos logrando êxito nessa busca e nesse despertar dessas potencialidades. O que equivale a esclarecer que é todo um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do nosso ego. Por isso, chegará um momento que, quando lograrmos esse autoconhecimento, essa autotransformação, nós vamos conseguir, de uma certa forma, não é anular o ego, não é exterminar com ele, mas fazer com que ele esteja numa perfeita sincronia com aquilo que provém do nosso self, do nosso eu profundo, desse eu divino que existe em todos nós, para que nós possamos realmente, de fato,
alcançar definitivamente a nossa busca por autorrealização, a nossa busca interior, que vai se dar a partir do nosso autodescobrimento, nos percebendo como espíritos imortais dentro do processo humano da existência, a caminho de uma gloriosa destinação. Paz em nossos corações e até a próxima segunda-feira.